bem? Muito obrigado. Esse é mais um podcast da Marca do Pênalti. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje estamos aqui com Felipe Moraes, nada menos, nada mais que escreveu ali a biografia do mestre com carinho. E Tele Santana, um dos maiores técnicos do mundo, um dos maiores gestores também que o futebol já ouviu, viu? E além do Felipe com a gente aqui, meu parceiro Fábio das Neves, desde o primeiro começo da Marca do Pênalti. E também o Paulino mais roxo que eu já vi na minha vida, que briga até por uma bala. Jamil Neto, da técnica da BDB Esportes. Felipe, muito obrigado por ter achado um espaço na tua agenda. Obrigado. Ter vindo aqui até o canal da BDB e falar sobre esse teu rico livro aí, sobre o Tele Santana, que não é só para São Paulinos, é para o Brasil inteiro, mostrar quem era realmente Tele Santana. Verdade. Bom, obrigado a todos. Eu tô só falando que eu tô transmitindo ao vivo também aqui no meu Instagram. Então aqui pro pessoal do Instagram, eu tô falando aqui hoje pro pessoal da BDB Esportes, no podcast Na Marca do Pênalti. E vamos falar aí um pouco sobre Tele Santana, tá? E aí aqui no Instagram, a Maia Matias já apareceu aqui. Boa noite Maia, né? Porque senão preciso dar uma boa noite, afinal de contas ela é a dona da pensão aqui. Né? Mas obrigado, pessoal. Vamos falar um pouco aí sobre... Eu só vou discordar com uma coisa. Eu não acho que o Tele foi um dos melhores do mundo. Ele foi o melhor técnico do mundo, na minha opinião. É a única que eu discordo um pouco. Não sei. Sem receios. Fábio. Boa noite, Rafael. Valdeiro Machado para o mundo. Boa noite, Rafael. É um prazer estar gravando mais um episódio na Marca do Pênalti, dessa vez com convidados. O Felipe, que fez esse livro sobre o Tele, o Jamil, que veio abrilhantar o nosso podcast, né? Achei muito interessante quando o tema é Tele, porque esse São Paulo de 92, 93 é muito marcante na minha formação como admirador de futebol. Rafael, não sei se tua memória é lá muito boa, mas tu lembra do nosso episódio número 2? Lembro. Foi ele. Então a gente falou do São Paulo dos de anos Tele, 90, né? É um dos times muito marcantes, mesmo sendo gremista, mas aquele time do São Paulo eu comecei a acompanhar em 93, né, o futebol, né? Então aquele São Paulo era uma seleção, tinha jogadores como Cafu, Zete, Raí, André Luiz, Balinha, Miller. Me lembro já de quando eu comecei a acompanhar futebol, aquele jogo da Libertadores. A maioria eu acabava dormindo no meio do jogo, mas eu acompanhava. Me lembro que eu fiz um esforço muito grande para ficar acordado para assistir São Paulo e Milan, mas eu acabei falhando miseravelmente, porque o jogo era meia-noite. Então, acredito que vai ser uma conversa muito proveitosa, muito interessante, e vamos em frente. Com certeza. Eu não só fiquei acordado, como nem dormi. Nem quando ganhou eu dormi. Fui dormir, acho que, 5 horas da manhã. Boa noite, Felipe, Fábio, Rafael. É um prazer enorme participar do podcast de vocês aqui. Obrigado pelo convite. Eu tava hoje pensando, quem são os maiores do São Paulo? Primeiro, o título máximo. É o Mundial. O técnico foi 2 vezes. Tele Santana. Segundo, é o campeão da Libertadores. Ainda tem o outro, Paulo Autuori, que foi no 2005. Que foi meio assim. Aí tá lá. Chegou no teto. Depois você passa para Libertadores. Depois você chega no Brasileiro. E depois você chega no Paulista. Aí todo mundo fala, o São Paulo não tem Copa do Brasil. Porque naquela época, o campeão e o vice brasileiro, ou o time campeão da Libertadores, não disputava a Copa do Brasil. Só os outros que não estavam na Libertadores que disputavam. Tanto é que recentemente começou. Se você pegar a história da Copa do Brasil, o São Paulo tem um hiato desse tamanho sem participar, porque o São Paulo quase todo ano participava da Taça Libertadores da América. E essa loucura da Libertadores da América, quando o Flamengo foi campeão, não foi assim. Quando o Grêmio mesmo foi campeão com o Renato Gaúcho, não foi assim. Foi graças ao Tele Santana, graças ao São Paulo, que virou essa bagunça, essa obsessão, podemos falar, graças ao Tele Santana. Sim, não tenho a menor dúvida. Eu e o Rafael, a gente não acompanhou
futebol dos anos 80, né? Mas aqui a Libertadores por muito tempo serviu para diferenciar Grêmio e Colorado. A gente até o Inter ganhar a primeira Libertadores, o Grêmio podia andar mal das pernas. O último argumento que você lançaram, não temos Libertadores. Por que é internacional? Não tem nenhum título internacional, devia se chamar nacional. Aí o Inter ganhou as Libertadores, acabou com esse nosso argumento. É igual quando o Palmeiras for campeão mundial, né? Vai acabar. Mas não vai ser, né? Mas, Rafael, você, o Fábio me permite. Felipe, quem foi ou quem é Quem foi? Tele Santana? Infelizmente quem foi, né? 2006 ele nos deixou. Cara, é bem essa a brincadeira que eu fiz aqui quando a gente começou o podcast. Pra mim o Tele Santana foi o maior técnico da história. Ainda hoje, né, um pouco antes de começar a gravação, eu tava contando aqui que eu falei de Tele Santana ontem e hoje. Eu tive o prazer ontem de almoçar com o Ulisses Costa, por causa de um compromisso profissional. Cara, fantástico. Já o admirava na TV e na rádio e pessoalmente é melhor ainda. E hoje também com a equipe lá, eu trabalho no mercado de futebol, eu trabalho no mercado de apostas online, né? Então o futebol é o nosso grande carro-chefe. E aí eu tava conversando sobre o Tele Santana, porque, né, até conversando com o Ulisses, contei pra ele que o Abel Ferreira, né, técnico do Palmeiras, mostrou uma vez no Sport TV que a referência dele era o livro do Tele. Né? E vocês imaginam que eu não trabalhei aquele dia, tanto que meu WhatsApp e Instagram e tudo mais bombava de pessoas me mostrando a foto. Por que eu tô falando isso? O Tele, eu vou dar um resumo do que é o Tele, tá? Em 1982, todo mundo sabe o que o Tele fez com a seleção brasileira. E ele infelizmente perdeu. E quando ele foi entrar onde fica a imprensa, né, para dar entrevista do pós-jogo, o técnico da Itália, não lembro qual era o nome do técnico italiano, ele virou e falou assim: eu ainda não estou acreditando que eu ganhei da seleção do maior técnico do mundo. E na sequência o Tele entrou na coletiva de imprensa e durante 5 minutos a imprensa do mundo inteiro levantou e o aplaudiu de pé. Esse é o resumo do que é o Tele Santana. O cara que perdeu um jogo, foi eliminado da Copa do Mundo e foi aplaudido de pé pela imprensa do mundo inteiro. Mas aqui no Brasil ele era o pé frio. E aí coube ao nosso São Paulo lhe dar a oportunidade dele pelo menos encerrar a carreira de uma maneira digna, né? Ganhando, como o Jamil falou, o Tele ganhou 33 títulos no São Paulo em apenas 5 anos. 4, porque em 95 não ganhou nada. Então, se a gente pegar de 1990 a 1994, o Tele ganhou 33 títulos. 2 mundiais, 2 Libertadores, 2 paulistas, um campeonato brasileiro. Mas não ganhou a Copa do Brasil. Tá. Beleza. Né? E outra também, isso não vai desmerecer. Você não vai desmerecer. Ou alguém vai falar que o Zico não foi craque porque não ganhou a Copa do Mundo. Não, o Zico não foi craque, o Zico foi gênio, né? É diferente. Ele tá um pouco acima. Então é isso. Pra mim, o resumo do Tele Santana é isso. É um cara que foi extremamente honesto, um cara trabalhador, um cara que conhecia futebol como poucos conheceram futebol como o Tele conhecia, um cara que sabia extrair bem dos jogadores aquilo que ele acreditava como futebol, um futebol bonito, um futebol pra frente, um futebol totalmente ao inverso dessa escola Mano Menezes, Filipão, Celso Rotti, Carille, que a gente hoje bate palma e idolatra, apesar do Filipão ter ganho a Copa de 2002 com méritos. Esse era o Tele, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu entrevistei os jogadores, todos me falaram uma coisa: só tinha 2 caras dentro do elenco que não gostavam e não ouviam o Tele, achavam que o Tele falava merda: Miller e Macedo. De todos os jogadores que foram comandados pelo Tele no São Paulo, adivinha quais os únicos 2 que estão sem dinheiro? É isso. São esses 2. Antes de vocês fazerem as suas perguntas, né, eu vi umas curiosidades, né, até antes disso, de falar o que eu tinha pesquisado, que eu ia falar antes, programado para falar, falou do jogador, trabalhou com ele, né, tem uma história que eu ouvi
uma vez, acho que na ESPN, numa rixa, um certo probleminha com o Valber, o zagueiro. Mas a informação que eu queria trazer era outra, né? A gente fez o nosso primeiro episódio do ano, foi sobre o filme sobre o Garrincha. Tá bom. E na pesquisa, né, o Rui Castro, na biografia, melhor dizendo, do Garrincha, ele traz um detalhe que no Botafogo quiseram transformar o Garrincha no Telê. Porque o Telê era o atacante que voltava no meio campo a recompor, né? O traço que também diz foi do Zagallo também. O Zagallo também diz que ele era um jogador mais comum comparado com os talentos da época, e ele se ligou que se ele voltasse para ajudar, ele teria um diferencial, né? Uhum. Então, essa questão do Telê, de ele ter sido um dos primeiros atacantes do futebol brasileiro a ter consciência tática, pode ter sido um diferencial para o Telê no futuro? Sem dúvida, sem dúvida. Vou te responder duas coisas. Primeiro, sobre o Valber. O Telê não tinha rixa com o Valber, muito pelo contrário. Ele tinha um carinho pelo Valber tão grande que o Valber, lá no ônibus, o Valber sentava no fundão e ficava imitando o Telê, e o Telê no banco da frente chorava de dar risada. Isso o Moraci Santana que me contou, tá? O Telê chorava de dar risada com o Valber imitando ele. E o Valber imitava ele o dia inteiro. Então, se você tem uma liberdade para imitar o seu chefe, você não tem nenhum problema. Felipe, eu acho que eu me expressei mal. A situação, acho que contada, foi uma que acho que o Valber, ele teria fugido para noite, sim, né? Sim. E teria levado uma bronca do Telê. Sim. Eu me expressei mal. Não, isso sim. O pessoal brincava que o Valber, ele no período do São Paulo, ele matou 4 avós, 3 tias e 2 tios. Né? E por isso mesmo, ele era indisciplinado. O Valber, assim, vocês obviamente, eu tô com 42 anos, vocês devem ter mais ou menos a minha idade, a gente viu o Valber jogar. O Valber, se tivesse cabeça de um Ricardo Rocha, do Ronaldão, de um Adilson, do Antônio Carlos, o Valber teria sido o melhor zagueiro do mundo na época, mas sem brincadeira. Como líbero, é que lógico, o Baresi jogava na Itália, cracaço de bola, no Milan, tinha mais fama. Mas o Valber, tecnicamente, era melhor que o Baresi. É só ver o que o cara jogava. Aqui não tinha cabeça, era retardado, saía jogando, ia pra noite e tudo mais. Por isso não foi pra uma seleção brasileira, não foi jogar na Europa, porque tecnicamente era um craque. Então ele tinha esse problema de disciplina, sim. E o Telê sempre gostou de tática de futebol, ele sempre estudou. Tem um outro livro, que foi obviamente uma das bases para o meu livro, que chama O Fio de Esperança, se eu não me engano, o jornalista que escreveu chama André Ribeiro, eu tenho ele aqui em casa, o livro. E aí ele conta no livro que o Telê gostava de ver tática, o Telê realmente foi um dos primeiros a entender que taticamente ele recuando para pegar a bola e levando, ele teria um diferencial, porque o Telê também era um bom jogador, mas não era um craque. Né? O Telê, o que ele tinha muito bom, e ele treinava a exaustão para isso, era o chute do Telê. O Telê tinha uma precisão no chute impressionante. Né? Era o cara assim, tanto que nos treinos o pessoal contou, isso eu tô falando pessoal, o Cafu não, que eu não entrevistei, mas o Miller, o Juninho Paulista, o Ronaldão, o Raí, Zete, o Pintado, eles contavam que treino de cruzamento assim, o Telê rolava a bola, o Cafu vinha, cruzava errado. Aí o André Luiz vinha, cruzava errado. Aí ele falava, não, pessoal, vocês estão fazendo errado, deixa eu mostrar. Aí tocava a bola pra ele, Raí, ele colocava na cabeça do Raí. Aí ele palhinha, colocava, porque ele tinha uma precisão absurda na bola, na batida. Então esse também era um diferencial. E ele gostava muito de estudar, era um estudioso do futebol, virou técnico. É o que eu falo assim, mas o Telê, vamos só falar uma coisa do Telê. E aí, tirando o clubismo, lógico, a gente tem que brincar com os outros times e tal, mas tirando o clubismo, o Telê não treinou um time pequeno. Todos os técnicos de qualidade que a gente tem hoje, Muricy treinou time pequeno, Muricy foi campeão com o São Caetano, treinou o Náutico, né? Times pequenos, time de menor expressão. O Náutico treinou o Figueirense, o Filipão começou na Série C do campeonato, o Telê,
ele começa a carreira dele na base do Fluminense e no primeiro ano é campeão. Colocam ele no time titular, ele é campeão. O Tele treinou o Fluminense, treinou o Flamengo, treinou o Grêmio, treinou o Atlético, treinou o Palmeiras, treinou o time da Arábia Saudita, treinou a seleção brasileira e treinou o São Paulo 2 vezes. Em 73 e depois em 90, quando ele vem e encerra a carreira. Então, assim, é um técnico que treinou só time grande. Se eu não me engano, ele não ganhou título no Palmeiras só, se eu não me engano. Esse é o cara. Aí ele não ganhou 2 Copas do Mundo, a culpa não foi dele, né? Tá claro. Eu falo isso de carteirinha porque entre 2009, 2008 e 2010 eu almoçava com o Sócrates toda terça e quinta. Sócrates era cliente da agência que eu trabalhava. Então eu ouvi do Sócrates a seguinte frase: Felipe, se nós jogássemos até hoje, nós não ganharíamos aquele jogo. São coisas do futebol. Não dá. Ele falou, quando que você imaginar que o Toninho Cerezo ia errar um passe daquele? Então não dá para acreditar a culpa só no Tele, porque ele montou a melhor seleção, fez a seleção jogar do jeito que jogou. E é um genial. Então, assim, ele estudou muito, ele se preparou muito. E aí, com a experiência, com o dia a dia, treinando times grandes, treinando grandes jogadores, ele se tornou o técnico que foi. E coube ao São Paulo fazer ele encerrar a carreira com chave de ouro, né? Coincidentemente, é isso que eu acho engraçado, né? O Brasil em 82 perde para a Itália na Espanha. Em 92 e 93 o Tele é campeão do mundo contra um italiano e um espanhol. Espanhol e italiano, né? Ao contrário. Então acho que assim, são coisas do futebol mesmo. Felipe, só queria encaixando nessa parte da seleção brasileira. O Zico fez um vídeo esse tempo no canal dele explicando como é que a seleção jogava antes da Copa do Mundo. Que tinha o Paulo Isidoro no meio campo. Tô achando, se jogasse o Paulo Isidoro pela direita, isso é uma pergunta. Tu acha que o Brasil teria mais, não de lateral, pela parte da direita onde preenchia e subia, né? Teria mais chances de ganhar daquela Itália que era marcadora, que tinha jogado um contra-ataque e que jogava por uma bola só para o Paulo Rossi finalizar, teria mais chances de ganhar daquela Itália, como o Paulo Isidoro já estava ambientado naquele esquema do Tele Santana. Mas você tirava quem? Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, Éder e Serginho Chulapa. Quem você tirava? É isso. Não. Entendeu? Quem que você... Eu tiraria o Toninho Cerezo. Será? É que assim, sendo muito honesto, eu não vi o Paulo Isidoro jogar. Não posso falar, mas pra ele estar numa seleção do mundo, realmente o cara era um cara diferenciado. Mas é que tá, você vai tirar o Toninho Cerezo, o Falcão, Zico. Cara, é difícil. É difícil. Tirando a seleção de 70, eu acho que a seleção de 82 foi os melhores jogadores que o Brasil já produziu. Então, você sabe que... Eu vou falar o que meu pai... Né, em 82 eu tinha... A gente não conheceu 58, eu tinha 3 anos, né? Então eu não posso falar. O que meu pai fala pra mim? O que meu pai fala pra mim? Por que 82 foi melhor? E hoje conversando com dois chefes lá da agência, um com 65, o outro 73 anos, que viram os dois jogarem, concordaram comigo. A seleção de 70, do meio de campo pra frente, era só gênio. Clodoaldo, Gerson, Rivelino, Pelé, Jairzinho e Tostão. Do meio de campo pra trás, o goleiro era mais ou menos, o lateral direito excelente, que era o Carlos Alberto Torres. Aí você tinha uma dupla de zaga, que eu não lembro quem que era o Piazza e outro que era meia boca, e o lateral esquerdo meia boca. Então você tinha de 11 jogadores, você tinha 4 que não eram bons. Na de 82 você tinha 11 craques, porque o Carlos era um baita de um goleiro. Na lateral direita, o Leandro. Na defesa, Oscar. Aí o quarto zagueiro que eu não lembrava o nome, acho que era... Não, quarto zagueiro que eu não lembro. Não, Luizinho. Não era o Júlio... Então, não lembrava. Quem que era o lateral esquerdo? Júnior. O Júnior. Tá falando uma coisa? É o Júnior. Aí do meio de campo pra frente, tirando o Pelé, porque assim, não vamos, o Pelé, eu sempre uso uma frase do Pepe. O Pelé não, vamos comparar jogadores terráqueos. O Pelé não é desse mundo. Então, tira.
Eu gosto muito de uma entrevista que o Pepe dá para uma rádio, que ele fala que o maior jogador da história do Santos é ele, Pepe. E aí o pessoal da risada fala, Pepe, como que é você? Ele falou, não, o Pelé não é desse mundo. Esquece o Pelé, não dá para comparar. Então vamos comparar aqui. Então, lógico que na Copa você dá para comparar. Então você pode comparar um Falcão com o Clodoaldo, um Cerezo com o Gerson, um Rivelino com um Tostão. Dá para comparar, né? E aqui em cima. O Zico que vai sair perdendo, porque você não vai comparar o Zico com o maior de todos do futebol. Então, assim, é muito difícil a gente falar, né? Por exemplo, eu tô vendo aqui no meu Instagram o Rony falando, né, que 72 empata, o ataque de 72 era muito melhor. O ataque de 70, na verdade, concordo com o Rony. O ataque de 70, pô, você tinha Pelé, esquece. Jair compara com o Éder, o Jair jogava mais. O Rivelino jogava mais do que o Falcão. Mas são duas seleções que a gente está comparando aqui em cima, né? Isso que é bom. Mas não vejo assim, se tivesse mudado e tal. É o que o Sócrates falou, são coisas do futebol. Não dá para entender. São coisas que não dá pra gente, assim, por exemplo, quem que ia imaginar que em 2018 a Croácia ia disputar a final da Copa do Mundo? Né? Você chegar agora e falar assim, quem que vai ser a final da Copa do Mundo? Vamos fazer um bolão. Brasil e França, Brasil e Argentina, Alemanha e França. A gente tem 3, 4 seleções aqui que a gente vai colocar entre os principais. A Croácia passou de todo mundo. Então é muito difícil, assim, e o Sócrates sempre falava, porque a gente conversava muito, mas sempre tinha alguém, como sabia que a gente almoçava com o Sócrates, então sempre tinha alguém que queria conversar com ele. E o assunto de 82 não tinha como não vir à tona. E é o que ele falou, pô, por exemplo, em 86, ele falou uma coisa assim, porque ele já sabia que eu estava escrevendo o livro do Tele na época, ele falou assim, então, em 86 muita gente critica o Tele. Pênalti na semifinal. Zico no campo, você vai colocar quem pra bater o pênalti? É o Zico, cara. É o Zico. Zico, melhor. Ele falou, o Zico era o maior jogador da década de 80, talvez ali com o Maradona. Cara, o que você vai fazer? É igual, São Paulo hoje... Os maiores. É meio óbvio assim, né? Que você vai colocar o cara, não tem o que fazer. Você pega o São Paulo hoje, pô, com o time que tem, tudo bem, o batedor de pênalti é o Reinaldo, porque a única coisa que ele sabe fazer é bater pênalti. Mas, cara, o Reinaldo não tá em campo. Eu odeio o Reinaldo, já começo a falar agora, eu odeio, com todas as minhas forças. Mas assim... O colega da Nega Manuel tinha que estar aqui também, porque ele é São Paulo. Não tem. Não tá aqui. Não tem. Mas assim, você pega hoje o São Paulo, amanhã vai jogar São Paulo e Palmeiras, o Reinaldo não vai jogar, porque graças a Deus ele tá machucado. 44 segundos do tempo, 0-0 o jogo, pênalti pro São Paulo. Você vai botar quem? Você vai botar o Caleri pra bater. O cara é o craque do time hoje. O Caleri, na minha opinião, é o craque do time hoje. Puta, o Caleri errou. Tá bom, o Caleri errou, faz parte. Mas, cara, você vai colocar quem? Você vai pegar o Wellington, que tem 20 anos pra bater um pênalti? Você vai botar... Ou você vai botar o Caleri pra bater o pênalti, que é o craque do time, ou você vai botar o Rafinha, que é o mais experiente, experiência na Europa e tudo mais. É isso, o I-86, cara. Então, assim, tem muito dessa que o Brasil fala, tal, né? Que nem o Rony tá falando aqui. O Tele teve culpa. Lógico que teve, em 82, 86, lógico que teve. Todo mundo teve culpa. É que o problema é que chegou no Brasil, e isso é comum aqui no Brasil há muito tempo, chega no Brasil, quem teve a culpa? O Tele. Mas peraí, o cara montou... Tem algo... Você pega a seleção de 82, você pode discutir um ou outro jogador. Mas que nem camisa 9, tá bom, foi o Serginho Chulapa. O Careca tava machucado. Roberto Dinamite poderia ter ido. O Reinaldo do Atlético poderia ter ido? Poderia. Mas é esse cara que você vai discutir. O resto, não tem muito o que discutir. E o que a seleção fez? Pô, aquele gol contra a Argentina do Júnior, que os caras vêm tabelando de primeira e o Zico enfia uma bola no meio de 4 caras. Que a câmera não consegue pegar, o Zico dá um passo, acho que quem estava assistindo aquele jogo falou, pô, esse cara tá louco, de repente o Júnior aparece sozinho na lateral esquerda. Olha como os caras jogavam. Isso é escola Tele Santana. É o que o São Paulo joga. Tem um gol que o São Paulo faz, inclusive por coincidência estava no estádio. Foi na Libertadores de 94, foi um jogo, se eu não me engano, contra a Universidade Católica do Chile,
que o Sierra, que depois veio pro São Paulo, tava no time. O São Paulo ganha de 4-3. O gol do Valber. Aquele gol é o gol Tele Santana. O Valber pega a bola dentro da área do São Paulo, sai tabelando, em 7 toques, o Valber tá na área dos caras fazendo gol, nenhum jogador dá mais do que 2 toques na bola. Isso é jogo Tele Santana. Então eu sempre falo desses 2 gols, esse gol do Júnior e esse gol do Valber, mostram exatamente o que era o futebol Tele Santana. Que hoje a gente não tem mais, né? Hoje pega a bola, toca no Igor Gomes, ele toca pro lado, ele toca pra trás, né? Aí toca pro Reinaldo, o Reinaldo erra o cruzamento, aí o Reinaldo acerta 2, o Reinaldo em 6 meses ele deu 2 assistências, e tem nego que, melhor jogador, craque do time. O Patrick, na quinta-feira deu 2 assistências. O Reinaldo fez isso em 6 meses. Dizem que tá gordo. É o que mais corre. Ô Felipe, tem algumas histórias do Tele no São Paulo. O Cafu, em todas as entrevistas que ele vai falar do Tele, ele fala: eu aprendi a cruzar com o Tele. Eu ficava depois 150, 200 cruzamentos até eu acertar. O Rogério Ceni chegava mais cedo só pra jogar tênis com ele. Sim. E a coisa que. Eu não vou nem contar do episódio do Macedo, que chegou com trança no cabelo, o Tele mandou ele embora pra. Mas o que é mais interessante na época é que o Tele preferiu morar no CT. Sim. Não em hotel. Sim. Eu vou morar no CT de São Paulo. Eu ficava olhando o campo, tirando as ervas daninhas do campo, tirando isso, tirando aquilo, você vai fazer isso. Quer dizer, foi um zelador do centro de treinamento de São Paulo. E eu lembro, em 82, eu morava em São Paulo, logo quando eu mudei para São Paulo, e eu levei meu afilhado lá pra gente conhecer o CT de São Paulo. Eu já te conhecia, né? E era do Tele Santana, era o técnico. Então, acabava o treino, todo mundo saía do jogador. Autógrafo, os caras paravam na grade para dar autógrafo. Só o jogador, o Tele não vinha. Só o jogador. De repente, o Tele andava, começava a chegar. O povo fazia assim, vup, largava os jogadores sozinho, ia perto do Tele. O Tele abriu o portão. Tele, tirar uma foto. Não. Agora é só autógrafo. Tele, uma foto. Agora não vou tirar foto. Tele, uma foto. Não. Agora estou tirando foto. E eu tenho uma foto com o Tele Santana. Eu não vou achar agora para mostrar. Mas eu tenho uma foto com o Tele Santana. Cara, foi... E a gente conversando. Eu conversei, perguntei. 6 perguntas para ele que eu não me lembro mais. Cara, é a humildade em pessoa, cara. Ele era... O Santana tinha ganhado tudo que ele poderia acompanhar. Cara. E o São Paulo deu a cereja do bolo para ele. Sim. Aí, quer dizer, ele deu para nós a cereja do bolo, foi diferente, não foi o São Paulo, ele deu para nós. E que eu acho bonito, quando o Tele Santana morreu, vai colocar as bandeiras dos times tudo em cima do caixão de lá, olha, Tele Santana. Qual time, qual torcida que lembra do Tele Santana? É só o São Paulo. Verdade. O torcedor do São Paulo grita o nome dela até hoje. Imagina a mulher do Tele Santana, o filho do Tele Santana, ouvindo num jogo de futebol a torcida gritando o nome do cara. Velho. Verdade. Verdade. Não tem que falar. É ídolo, o maior ídolo que São Paulo já teve, Tele Santana. É o maior ídolo, o resto vem depois. Eu vou te falar assim, Ele é ídolo, mas tá tudo abaixo do Tele Santana. O Muricy agradece o Tele Santana até hoje. Sim. O Muricy, ele não fala Tele, ele fala seu Tele até hoje. Seu Tele. Eu vou te falar assim, eu demorei 4 anos para escrever o livro, porque, cara, você tem que ser, né? Eu sou publicitário, então eu trabalho em agência de publicidade. Tem dia que a gente trabalha até 7, 8, 9, 10, meia-noite, vira-noite, final de semana inteiro trabalhando como eu fiz agora. Então eu demorei 4 anos para escrever o livro. E aí eu sou muito amigo do Roberto Chinachique e eu tava crente que a editora agente dele ia editar o livro. E aí um dia a gente fez uma reunião e ele educadamente me explicou, botou números na mesa e disse por que ele não faria o livro. E eu fui procurar a editora. Sabe como convenci a editora Inova a lançar o livro? Eu fui em 2015 na despedida do Rogério Ceni. E aí eu peguei um vídeo, eu fiz um vídeo do meu celular mostrando a torcida gritando o nome do Tele Santana.
E aí eu fui na reunião com a editora, eu virei e falei assim, ele falou, pô, a gente é São Paulino, mas será que é esse livro? Eu falei, bom, eu vou te mostrar o vídeo. Os caras viram o vídeo e falaram, beleza, vamos fechar. Porque em 2015, o cara morreu em 2006, o cara parou de treinar o São Paulo em 96, praticamente em 95, né? Em 96 ele treinou um jogo São Paulo, janeiro de 96. Morreu em 2006. Em 2015, na festa de despedida do Rogério Ceni, 65 mil pessoas no Morumbi gritaram o nome do Tele. É isso. Esse é o cara. O Pintado, eu queria que o Raí escrevesse o prefácio do livro, porque no livro eu falo da importância dos dois. Só que o Raí estava fazendo um MBA na França. E aí ele mandou um e-mail para mim, via assessoria de imprensa dele, extremamente educado, porque esse é o Raí, né? Explicando por que ele não poderia. Eu liguei no São Paulo, falei com a Juliana Poggi, que foi quem me deu um baita de um apoio no livro, e eu sempre falo o nome dela, agradeço muito ela. Falei, Ju, é o seguinte, o Raí não pode. Então ela falou, cara, toma o telefone do Pintado e liga. Peguei e liguei pro Pintado. O Pintado no telefone comigo, ele chorou. Falou, você tá brincando? Começou a chorar. O Pintado, ele não consegue falar do Tele Santana mais de 2 minutos sem chorar. Então, esse é o que representa o cara. Eu concordo com o que o Júlio falou. O Tele, com certeza, é um dos maiores, se não o maior ídolo do São Paulo, sim. Porque você não vê na arquibancada gritar. E ó, meu maior ídolo do São Paulo, tá? Raí, Zete. Tô falando dos maiores ídolos que eu tenho no São Paulo. Raí, Zete e Miller. Vamos ver. Tele, sim. Muricy, sim. Você ouve até hoje. Torcida gritar o nome dele. Isso, infelizmente, não reverberou em venda do livro. Mas tudo bem, cara. Pra mim, o livro não trouxe dinheiro. Trouxe uma amizade muito forte com o seu Homero Belintani Filho, que é um dos meus, sem dúvida nenhuma, um dos meus melhores amigos hoje. E pra mim foi o que valeu o livro, foi ter conhecido e ter feito essa amizade com ele. Minha esposa também está super bem com a esposa dele. A gente tá sempre junto, então é isso que vale. Mas, cara, o Tele é isso, assim, a gente falar. Ontem eu tava discutindo o Tele Santana com o Ulisses Costas, da Band. Fantástico, né? Tava contando pra vocês. Cara, estamos em 2022. Estamos falando de Tele Santana ainda, que infelizmente morreu há 16 anos. Essa é a história do cara. Isso que representa o cara no futebol brasileiro. Felipe, eu estava ouvindo tuas colocações. Muito interessante contar a história de bastidores, né? Aqui, pelo menos no Rio Grande do Sul, não pela torcida em geral, mas ele é lembrado porque uma década que foi muito colorada, a década que o Inter ganhou 3 títulos nacionais, ele quebrou o jejum de campeonatos gaúchos pelo Grêmio. Mas eu queria fazer 2 perguntas. Olha. Em cima mais ou menos das tuas colocações, né? Tu falou da fama de pé frio do Tele, né? Que é uma fama injusta, que eu estava pesquisando para esse episódio, né? E vi que no São Paulo ele chegou e teve uma certa desconfiança, porque acho que no primeiro ou no segundo ano ele foi vice-campeão brasileiro. E também tem eu pesquisando as campanhas de São Paulo no Libertadores, tem, acho, na primeira Libertadores que o São Paulo campeão, ele leva uma goleada pro Criciúma. 3-0. Então eu queria te fazer a pergunta, como é que ele foi superando essa fama de pé frio, e como é que ele montou esse time do São Paulo no 92, 93, porque eu digo, é um time que eu tenho muita lembrança. Sim. Apesar de não torcer pro São Paulo, e também uma certa nostalgia que na época os craques ficavam mais tempo no Brasil e os nossos times podiam bater mais de frente com os europeus. Olha, a fama de pé frio, pro meu livro eu entrevistei o Milton Neves, e o Milton fala que ele não foi ele que inventou, mas ele ajudou o Tele a ficar com essa fama de pé frio, porque o Milton Neves falava isso diariamente na rádio Jovem Pan, na época que ele estava. E todo mundo sabe, a Jovem Pan é um canhão de mídia, né? Talvez hoje seja a maior rádio do país, mas sempre foi uma das maiores, então, assim, a reverberação é muito grande. Mas o Milton falou que ele tem a consciência tranquila porque ele foi o último jornalista a fazer 2 homenagens para o Tele Santana, na época ele na Record, pouco antes do Tele morrer. Então ele se redimiu disso. Como é que o Tele mudou a fama de pé frio? O São Paulo fez isso para ele.
Porque o Tele, em 89, ele é demitido do Palmeiras e ele não quer mais treinar futebol. Ele não queria mais trabalhar com futebol. Coube ao seu Carlos Caboclo, até hoje diretor do São Paulo, pai do Rogério Caboclo, que foi presidente da CBF, deu todos os rolos, mas conhecendo o Carlos como eu conheço, eu falo que ele não tem nada a ver com o filho, porque o Carlos é um dos caras mais gente finas que eu conheci dentro do São Paulo, uma humildade, uma educação acima da média. E o seu Carlos Caboclo ficou 2 meses convencendo o Tele não queria. E ele ligava pro Tele, porque quando o Tele veio pro São Paulo em 73, eles ficaram muito amigos e essa amizade continuou. E aí o Carlos Caboclo tentou trazer, o Tele não queria, até que um dia, isso o próprio Carlos Caboclo me contou, até que um dia ele estava no telefone falando com o Tele, não quero mais. A dona Ivonete, que era a esposa do Tele, que infelizmente faleceu um dia antes do lançamento do livro, ela faleceu, né? Eu liguei lá pro René para convidá-los para coisa, ele falou, cara, a gente não vai poder, minha mãe acabou de falecer, a gente não tá bem e tal, enfim, obviamente que eu entendi. E aí a dona Ivonete pegou o telefone na extensão, ligou e falou, Caboclo, ele quer ir pro São Paulo, ele tá fazendo manha. Ele desligou o telefone. E aí o Tele tinha medo de avião e o Carlos Caboclo falou, então eu vou pegar o avião e vou pro Rio. Não, eu vou pra aí. Aí o Tele vem pro São Paulo e acerta com o Caboclo um salário. O Caboclo sai do restaurante, vai pro São Paulo e fala pro Pimenta que ele vai trazer o Tele. E o Pimenta não aceita pelo salário. Ele falou, o Tele não tem, eu não tenho dinheiro para pagar o Tele. Porque o Pimenta já sabia do tamanho do Tele. E o Carlos falou, não, o Tele tá mal de grana, tal, o Palmeiras deve uma grana para ele e tudo mais, e ele vem por tanto. Não sei valores também, isso nem vem ao caso. E o Pimenta não acreditou. Aí o Pimenta falou, bom, se ele vem por esse salário, vamos trazer. E trouxe o Tele. E ele sofreu sim uma rejeição grande, porque os conselheiros do São Paulo não queriam o Tele, pela fama de pé frio. Não, o cara vai vir, o cara é pé frio, o cara é chato, o cara vai brigar com todo mundo e tal. E realmente ele foi vice-campeão brasileiro. O que muita gente não lembra é que quando o Tele assume o São Paulo em 31 de outubro, o São Paulo é o 14º ou 15º colocado no campeonato. E o Tele, em 45 dias, colocou o São Paulo na final do campeonato. E aí, eles tinham um contrato só até o final de 90. Aí o Tele falou, aí, vamos renovar, pô, você foi vice-campeão brasileiro. Vamos renovar. Renovaram com o Tele e o Tele falou, eu vou renovar a cada 6 meses. E aí o Tele é campeão em 91 paulista, né? 91 ele é campeão paulista, renovou o contrato, ele é vice-campeão brasileiro. Não foi... foi em 91 ele já é campeão. É que o São Paulo é vice-campeão em 89, 90 campeão em 91. Exatamente. E aí ele é campeão brasileiro. Em 92 não precisa nem falar o que ele fez. Em 93 ele repete, né? Fazendo tudo. Então ele conseguiu desmistificar essa fama de pé frio ganhando título. Ganhando 33 títulos em 4 anos. Né? Ganhando em 2 anos, ganhando 2 mundiais, 2 Libertadores, 1 brasileiro e 2 paulistas. Então é assim que ele conseguiu desmistificar. Mas, Fábio, você tem razão. Quando ele chegou no São Paulo, a rejeição foi altíssima. Isso quem me contou foi o diretor do São Paulo. O Lima Duarte, que eu entrevistei também, falou pra mim, porque o Lima na época era conselheiro do São Paulo. O Cássio Gabus Mendes também era conselheiro, falou também. Falou, cara, na época, Tele... Aí o Lima falou, eu queria, que eu conheci o Tele, sabia da capacidade. O Cássio falou, eu também queria. Só que a rejeição dos conselheiros era absurda, foi uma briga, mas trouxeram. E deu certo. Agora, o São Paulo... Foi um casamento perfeito, porque o São Paulo não tinha dinheiro, não tinha. Até, não sei se vocês sabem dessa história, eu vou contar, eu sempre conto o podcast, que é uma coisa engraçada. Engraçada não. Imagina o São Paulo em 92 voando do jeito que estava. Era pro São Paulo ter na lateral esquerda Roberto Carlos e no ataque o Ronaldo Fenômeno. Não teve por dinheiro. Porque a Parmalat ofereceu $500 mil pelo Roberto Carlos no União São João. E o presidente do União São João, que era São Paulino e que era conectado com o São Paulo, ligou pro São Paulo e falou... Tem uma proposta de $500 mil por um cara que vai ser o melhor lateral esquerdo do mundo. São Paulo falou, muito obrigado, eu não tenho dinheiro para cobrir. E o Ronaldo foi $10 mil.
E o São Paulo também não tinha dinheiro. Então o São Paulo não tinha dinheiro para as grandes contratações, teve que pegar os caras da base e transformar esses caras em grandes jogadores. A sorte qual foi? Os caras eram muito talentosos, mas não tinha um comando. Porque o Forlan não conseguiu, o Carlos Alberto Silva não conseguiu. E aí o Tele conseguiu. Então o Tele conseguiu transformar o Raí no Raí. E o Raí fala isso. Porque o Raí ele era tão desligado, mas tão desligado, que o Raí entrava no campo para treinar de tênis, porque ele esquecia de colocar chuteira. Isso dito pelo Raí. O Raí saía de casa, levava a filha dele para a escola e depois ia para o CT. Várias vezes a menina entrava no carro, dormia, ele ia pro CT. Aí 10 horas da manhã a filha dele saía do carro. Pai, você não vai me levar pra escola? Ele era voado, ele era desligado. O Tele pegou o talento dele e transformou ele no cara que era o irmão do Sócrates, no Raí. E aí a gente teve uma baita sorte que o Zete foi expulso do Palmeiras, porque quebrou a perna. Vem pro São Paulo. Trabalhou, lapidou o Cafu. Ronaldão chegou como lateral esquerdo. Tele, não, você não é lateral esquerdo nem aqui nem na China, você é zagueiro. Transformou ele. Ronaldão foi craque? Não foi, mas foi um zagueiro extremamente eficiente. Falhava como todos, como o Ricardo Rocha, pra mim o maior zagueiro que eu vi jogar no São Paulo. O Ricardo Rocha falhou. Márcio Santos, que era outro baita zagueiro, falhou. Miranda falhou. Todos os zagueiros falharam. Transformou o Adilson, que era um zagueiro comum, num baita de um zagueiro. Antônio Carlos, que era centroavante, jogou pra defesa. Então, assim, teve também isso. O Pintado, Cafu era meio campista. Cafu meio campista, transformou na lateral. O Pintado, que era um cara que o Bragantino dispensou, transformou o Pintado num leão dentro de campo. Então ele foi trabalhando os jogadores e foi trazendo. E aí o São Paulo começou a ter um pouco mais de dinheiro e começou a trazer jogadores extremamente desconhecidos. Quem conhecia o Palhinha, que era o camisa 9 do América Mineiro? O Tele olhou e falou, esse cara é bom. Olha o que o Palhinha fez no São Paulo. O Miller voltou para o São Paulo a pedido do Tele. Inclusive, outra curiosidade, eu não acredito nisso, mas quem me contou foi o Raí, o Zete e tal, que na visão deles o craque do time era o Miller e não o Raí. Então o São Paulo começou com uma gestão mais profissional. José Eduardo Mesquita Pimenta, um baita de um presidente. Carlos Caboclo, Fernando Casal Del Rey, nossa, tá fugindo o nome agora do seu Calef João Francisco, seu Homero Belintani. Esses caras conseguiram fazer uma gestão profissional no São Paulo. O São Paulo, em 1990, o Juvenal Juventus quebrou o São Paulo. Esses caras... O Juvenal quebrou o São Paulo 2 vezes. Quebrou. Em 90 e agora. Esses caras, o seu Calef falava que em dia de jogo no Morumbi, ele ia nos rodão da vida aí, pegava e comprava papel higiênico para levar no estádio, para ter papel higiênico para a torcida. Porque o São Paulo não tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Então não tinha como montar um baita time. Trouxe esses caras pouco conhecidos, como o Palhinha e o Ronaldo Luiz, pegou o Cafu da base, né, trouxe o Miller de volta, transformou o Raí no que ele era, demos sorte de ter o Zete, apesar que se não tivesse o Zete, infelizmente faleceu, mas todos me falaram que o maior goleiro que tinha na época era o Alexandre. O próprio Zete falou isso pra mim. O Zete falou assim, ele falou, o Tele tinha me avisado que em 3 meses eu perdi a titularidade pro Alexandre. Porque no rachão, o Alexandre era escolhido primeiro do que o Zete ou o Rogério. Ou o Marcos Boneschini, lá, o Marcos também que era o reserva. Bonechini, né? O Marcos também que era o reserva. Então, assim, foi um momento de que tudo deu certo. Né? O que meu amigo fala, tempestade perfeita. Tudo deu certo. Então você trouxe vários elementos que se encaixaram e o melhor deles, o Tele conseguiu fazer com que eles fossem amigos. Num nível de amizade que hoje esses caras são amigos. O Raí é sócio do Zete Academia. Não, no Velasco mais Raí, que é uma assessoria de imprensa. Eles são sócios. O Zete
foi quem me colocou em contato com o Ronaldão, que eles são amigos até hoje. O Pintado, o Palhinha como é que é? Padrinho da filha do Pintado. Esses caras são amigos hoje. O Ronaldão hoje vai na casa do Palhinha nos Estados Unidos. O Cafu hoje vai jantar com o Zete. Quase 30 anos depois que eles pararam de jogar juntos, né? Porque eles tiveram a carreira. Enfim, então o Tele conseguiu fazer isso. Conseguiu unir todo mundo. E todo mundo respeitava o Tele, porque o Tele era bravo pra caramba. Tem histórias hilárias do Tele. Mas o Tele era honesto. O Tele, quando tinha que tirar o jogador do time, ele chamava o cara na sala e falava: é o seguinte, eu vou te tirar do time. Você não tá bem por isso, você tem que melhorar isso aqui. Eu vou treinar você, eu vou te ajudar. E ficava com o cara treinando. Não queimava o cara na mídia. Primeira convocação do Cafu, o Cafu errou 4 cruzamentos na seleção brasileira. Foram perguntar pro Tele: o que você acha? Ele falou: eu acho que a culpa é minha. Sou eu que tô treinando ele, não tô treinando ele direito. A culpa é minha, não é dele. Ganhou o grupo, mas não é moral. Ele era assim. Não. E uma coisa legal. Ele era sincerão. Tem uma coisa legal que quando o jogador recebeu o salário, né? Se chegasse com um carro novo lá, tava enrolado. Tava. Primeiro você tem que comprar sua casa. Tava. Depois você compra seu carro. Tava, exatamente. Vocês falaram da história do Macedo. Em janeiro eu tive no Morumbi. O São Paulo tava fazendo aquele evento pra doar alimentos pra Bahia, né? Isso. E aí quem tava comandando isso é o seu Homero, que hoje o seu Homero ele é diretor de responsabilidade social do São Paulo. Ele tem casos assim sensacionais, né? Não sei se vocês sabem a história. Vocês já viram aquela menina que tem um problema no cérebro, a Larissa? Que o Anthony. Isso. Quem levou ela pro Morumbi foi o seu Homero. O seu Homero tava entrando no Morumbi, ela saiu correndo. O seu Homero tava parando assim, ela saiu correndo, parou na porta do carro do seu Homero, bateu assim, o seu Homero abriu, ela falou assim: tio, deixa eu entrar no jogo que eu não consigo. Meu sonho é ver o jogo do São Paulo. Deixa eu entrar no jogo. Sabe o que o seu Homero fez? Abriu a porta do carro e falou: entra aí, entra comigo. Aí veio a mãe correndo, pelo amor de Deus. A senhora é a mãe dela? Entra também, vocês são meus convidados. Esse é o seu Homero. E aí ela se transformou no que ela se transformou. Então, assim, todos esses caras fazendo tudo isso, que o Tele, com esses caras ajudando, com o que ele foi fazendo, ele foi transformando o São Paulo no que o São Paulo se formou. Infelizmente, a gente perdeu muito do que ele trouxe. E aí é o futebol em geral. Esse era o... Eu só queria fazer uma pergunta assim. Com esses caras da base que lapidou, teve o feeling de ver, ficou confortável para ser aquele expressinho? Ficou, jogadores, quase 100% da base também? Pô, era uma baita base, né? Rogério Ceni, Pavão, Bordon, Caio Ribeiro, Jameli, Emerson Sheik, Denilson, Juninho Paulista. Pô, olha os caras. Cláudio Moura, que era um cara que depois sumiu, mas na base do São Paulo jogava muita bola. Olha os caras que o cara tinha. E o Tele, ele acompanhava muita base nos jogos. Sim. Ali tudo no CT treinando ali. KT. Você falou em Milton Neves. Nessa época, o Milton Neves, quando eu conheci o Tele, logo quando o São Paulo foi campeão mundial, o Milton Neves não era tão famoso na época. Aí ele fez um adesivo. Torcer pro São Paulo é uma grande moleza. Eu tenho esse adesivo, que eu ganhei das mãos do Milton Neves lá. Ele foi lá no centro de São Paulo. Ele era, porque ele já tava na Bandeirante, na Jovem Pan. Na Jovem Pan, ele não era muito famoso na TV. Outro dia eu mostro as fotos que eu Ele tenho. não era muito famoso na TV, mas na Jovem Pan ele já comandava o esporte da Jovem Pan. Já era um cara... O Milton, nessa época, eu lembro, eu ia muito com os meus pais num restaurante aqui perto da minha casa, até no Brooklyn, que chamava Churrascos. Infelizmente fechou, era uma delícia. Minha mulher amava esse restaurante. O Milton, ele era patrocinado pelos Churrascos. Você chegava lá de sábado, meio-dia, o Milton estava sentado no sofá, e a galera já conhecia ele e ficava falando de futebol. O Milton ficava até 6 horas da tarde, sentado conversando de futebol, porque o pessoal chegava,
pedia a mesma pessoa ir embora e vinha outros. Ele ia almoçar às 6 horas, a família dele entrava, almoçava, ia todo mundo embora e ele ficava lá conversando de futebol com todo mundo e tal. Ele é muito, muito acessível. Eu nem sabia quem eu era, eu mandei um e-mail pro... Esqueci o Kennedy, que é o assessor dele. O Milton estava em Nova York, ele respondeu, ele falou, Felipe, não estarei em São Paulo até dia tal passa lá no escritório. Cheguei lá, ele foi me receber na porta. Me levou numa sala, conversamos. Ele tava cheio de problema, eu falei, desculpa, eu não vou poder falar muito, eu tô cheio de problema aqui. Realmente, os assessores dele estavam chamando ele a todo momento para ele ver um negócio, ele foi estourar uma bomba aí e tal. Enfim, ele tava meio... Mas mesmo assim, cara. E ele foi, assim, fantástico. E depois eu troquei alguns e-mails com ele, ele sempre respondeu, sempre foi muito atencioso, assim, o Milton. E ele já era... E quando eu entrevistei ele em 2016, ele já era gigantesco, né? O Milton Neves. Milton é sensacional. Fábio, pergunta? Bom, eu tenho até duas também dessa época, sobre essa época dos anos 90, que foi a que eu mais pesquisei para esse episódio, né? Bom, a primeira pergunta é, sobre os 2 títulos de Mundial de Clubes, qual era o adversário mais difícil? O Barcelona de Guardiola, Stoichkov, Paquero e Michael Laudrup, treinados pelo lendário Johan Cruyff, que tem outra frase também, das frases lendárias do Tele, que sobre a derrota para o São Paulo, o Cruyff teria dito, se é para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Sim. Ou o Milan de Baresi, Costa Curta, Maldini, Albertini, Massaro e Donadoni, que era a base da Itália, que foi ser vice-campeão mundial em 1994. 6 meses depois. Que eu queria perguntar, foi um episódio que eu achei meio bizarro pesquisando, né? Que depois da vitória contra o Barcelona, o São Paulo ainda teve que jogar a final do Paulista. Eu tava lá. Foi. Olha, foram dois times muito, muito bons. É o que você falou. A seleção italiana foi vice-campeã mundial. A base era o Milan 6 meses depois, porque a final foi em dezembro de 93 e a final da Copa do Mundo foi em julho de 1994, ou seja, 6 meses depois o time. Mas eu acho que o Barcelona estava um pouco à frente por 2 elementos. O Johan Cruyff, né? E pelo Stoichkov, que era, sem dúvida nenhuma, um dos 5 maiores jogadores do mundo naquele ano. Naqueles 2 anos lá, o Stoichkov era um dos 5 maiores jogadores do mundo. Então acho que eles estavam um pouco à frente por isso. É o que eu falo, a nossa sorte é que o Romário chegou em janeiro, não em dezembro. O Romário chega no Barcelona em janeiro de 93 e falo tranquilamente, porque que eu vi jogar, o Romário foi o maior. Que eu vi jogar. Foi uma hora que eu vi, assim, não desmerecendo nenhum Ronaldinho, Zidane, esses caras lendários, Zico eu não vi muito, né? Mas que eu vi jogar, Romário pra mim é imbatível. Então pra mim o Barcelona foi melhor. E sim, o São Paulo joga no sábado, ganha de 4-2 do Palmeiras, com 3 gols do Raí e 1 do Miller, se eu não me engano, ou 2 do Raí e 2 do Miller. Aí no domingo o São Paulo embarca pro Japão, o Moraci Santana já estava no Japão, isso que era diferente também, como a gente tinha um cara chamado Moraci Santana que fez toda a diferença no Mundial, toda a diferença. O Moraci foi pro Japão 15 dias antes, o Moraci correu no campo, o Moraci fez todo um estudo do São Paulo e mandou pro Brasil todo o estudo de como o São Paulo faria. Até carne o São Paulo levou, não de uma forma legal, né? De uma forma dentro das leis, que eu posso dizer, mas o São Paulo levou carne daqui do Brasil para o Japão, porque era muito caro, e aí eles levaram porque não tem como você ficar com atletas de alto rendimento uma semana sem comer proteína. Então eles levaram isso. Então tudo isso o Moraci fez. E aí o São Paulo vai para o Japão, ganha, né? De sábado para domingo, ele ganha o jogo, e eles voltam na segunda-feira para o Brasil. Chegam na terça, tem toda aquela festa de 23 de maio e tal. E no domingo o São Paulo vai para
pro Morumbi novamente, ganha de 2-1 do Palmeiras. Eu tava nesse jogo, né? Um golaço do Miller, que ele dá aquele chute clássico do Miller, né? Que a bola faz assim. E depois tava 2-0, o São Paulo comemorando o título no meio de campo. E o Tele, talvez o Muricy tenha aprendido isso com ele, que eu lembro direitinho, era 42 do segundo tempo, 43 do segundo tempo. O São Paulo ganhava de 2-0, no placar agregado tava 6-2 pro São Paulo. O Palmeiras tinha 3 minutos para fazer 5 gols. Aí o Palhinha, o Cafu, acho que o Miller tava no meio de campo comemorando o título. O Palmeiras faz o gol e o Tele quase entra no campo para bater nos caras. Esse era o Tele. Que é o que a gente viu, algo muito parecido no Legends Cup, que vocês devem ter assistido, que o São Paulo estava ganhando o Legends Cup, que é um torneio amistoso, estava ganhando de 3-0, faltava 2 minutos para acabar o jogo. O Bordão com o nariz quebrado, que saiu do jogo, o Muricy saiu pé da vida e não queria deixar ele sair do jogo. Bravo pra caramba. Então esse era o Tele. Mas teve esse negócio bizarro, sim. E ainda bem que a gente ganhou os dois, né? Foi bonito ganhar dos dois. E detalhe, tá? O Palmeiras já era Parmalat, tá? Era outro time como é que era clássico assim? dos anos 90, né? Ele já era Parmalat. Não, como é que era o Tele, assim, vestiário, resenha com os jogadores, a comida, fora que se andava também durante todo São Paulo? Não, o Tele se metia em tudo. Ele se metia em tudo. Na comida, no gramado, igual o Jamil falou, exatamente, ele acordava às 6 horas da manhã, ele andava no campo, aí ele tirava as gramas estavam mais altas, ele chamava o jardineiro e falava, melhor aqui, melhor ali, ele era chato pra caramba. Cara, com os jogadores era o seguinte, quando o Tele tava de bom humor, ele era um tremendo contador de histórias, um cara extremamente engraçado. O problema era, ele tinha que estar de bom humor. Porque quando o Tele estava de bom humor, ele não dava bom dia nem pro Moraci Santana, que talvez foi ele e o Muricy foram os melhores amigos do Tele dentro do São Paulo, junto com o seu Carlos Caboclo. Mas nem para eles ele dava bom dia quando ele estava de mau humor. Ele era um cara humilde, ele era um cara super simples. Então, assim, por exemplo, ele amava pastel. Então ele pedia às vezes pra cozinha do São Paulo, ele morava no CT, aí acabava o treino e tal, ele ia pro quarto dele, aí ele pegava, ligava lá pras meninas lá, pô, faz uns pastelzinhos aí pra mim, aí as meninas faziam pastel de carne, de queijo, já sabia o que ele gostava, então já deixava mais ou menos tudo pronto, aí fazia pastel, gostava de uma cervejinha, nada demais, como, né, eu particularmente não gosto de cerveja, mas tomava uma cerveja normal, como todo mundo, era extremamente mão de vaca, não pagava a conta, mas nem por reza brava. E por isso que ele adorava ir. Aqui no Sul que fazia isso também. Ele gostava muito de ir no bar, na época, o Cássio Gabus Mendes, junto com o irmão, o Tato Gabus Mendes, e o tio, né, que infelizmente faleceu aí no começo do ano, o Tatá. Gustavo. Que também liguei para o Luiz Gustavo, cara, eu liguei para entrevistar e ele falava assim, olha, eu não gosto de futebol, eu sou São Paulino, mas eu não entendo nada de futebol e tal, mas vamos fazer o seguinte, eu quero que você venha aqui em Campinas para fazer um churrasco aqui na minha casa, adorei falar com você, mas eu não vou dar entrevista por isso. Cara, super bacana. Eles tinham um bar e o Tele ia lá, e aí o Cássio falou assim, cara, a gente não cobrava, porque quando o Tele ia uns caras muito acima, uns caras assim de futebol, então ia jornalistas muito tops, então Orlando Duarte, né, esqueci o nome de outro que ele falou que era muito, muito top, assim, jornalistas de credibilidade, não os que a gente tem hoje, tipo Jorge Nicola, né, que é o Jorge Vai Que Cola, né. Venê. Não, o Nicola pra mim, o Nicola é o Reinaldo do futebol, da jornalismo esportivo. São 435 mil chutes para acertar um. Esse é o Nicola. Né? E aí também o Cássio falou que ia, aí como o Tele ia lá, então iam ex-jogadores, então ia o Serginho Chulapa, ia o Reinaldo, então iam ex-jogadores, assim, eles ficavam batendo papo, e aí o Cássio falou, cara, eu não tinha nem coragem de cobrar desses caras, até porque eles não bebiam tanto, não consumiam tanto, e o próprio fato deles estarem lá chamava a galera.
Então a galera fala, pô, vamos lá que domingo o Tele tá lá no bar dos caras bebendo cerveja e tal. Então ele era um cara assim muito simples. Então ele gostava do pastel, ele gostava de tomar uma cerveja, gostava muito de conversar. Mas assim, tem uma história hilária que o Muricy contou, cara, a gente dava muita risada. Que ele falou que em 94 o São Paulo joga um jogo contra o Corinthians e perde de 2-0. E aí a torcida do São Paulo, Tele burro. E aí quando o Tele acabava o jogo, ele descia e sempre deixavam lá uma caixinha com umas 2 ou 3 cervejas pra ele, porque ele gostava de, depois do jogo, tomar umas 2 cervejas, dar aquela relaxada e ir embora. E aí o Muricy falou que não sabe, porque naquele exato dia tinham deixado 10 latinhas de cerveja. O Muricy falou que o Tele sentou na cadeira, pegou assim o isopor, abriu, começou a tomar cerveja e desabafar com o Muricy. Pô, tô chateado, ganhei tudo no São Paulo, a torcida assim. Falou, cara, a gente ficou 3 horas lá, o Tele bebeu as 10 latas, não ofereceu uma pro Muricy. E ainda o Muricy, que morava no Morumbi, teve que tirar o Tele do Morumbi, levar pro CT e voltar. Falou, e o filho da mãe não me deu uma lata de cerveja. Era o Tele, cara. Esse era o Tele. Era muito assim, muito acessível. O Plihal contou a história que o Plihal, ele falou que uma vez o Tele tava num restaurante, o Tele já técnico do São Paulo, tá? Ele tava num restaurante e aí veio uma menina no restaurante assim falar com ele, mas pequenininha, 3 aninhos. Cara, falou que o Tele levantou, pegou ela no colo, foi desfilando pelo restaurante, conversando, foi até a casa dos pais, conversou. O Plihal também falou que ele era pequeno, né, na época do Tele, então que ele ia muito no Morumbi, e ele tinha um amigo que era amigo do Tele, então o Tele conversava bastante, deixava ele entrar lá no momento que podia, e aí ele gostava de conversar com o Tele, de futebol, e o Tele, pô, menino, você vai se dar bem e tal. Então assim, ele era um cara muito simples. Agora, no campo era outra coisa, né? Ali era profissional. Ali ele tinha que ser profissional. Mas era um cara também, tipo o Muricy, 24 horas por dia assistindo futebol, só discutia futebol. Esse era o dia a dia dele. E depois nas coletivas, e não sei se era tipo o Muricy, não era tão acessível, mal-humorado, as respostas também já eram. Mas cara, mas assim, o Muricy, ele falou, eu já tinha visto o Muricy falar isso em entrevista, ele falou pra gente, é verdade, cara. Por exemplo, o Tele odiava cigarro, odiava, todo mundo sabia. O que acontecia? 2 minutos antes do Tele entrar na coletiva, o que os jornalistas faziam? Fumavam. Aí o Tele entrava com aquele puta cheiro de cigarro, é lógico que ele ia ficar puto. Mas, pô, eu já avisei. E aí o que o Muricy fala? Ele fala assim, pô, você tá lá na coletiva. Aí você tá aqui sentado, você vê 10 caras aqui. Tem 50 lá no fundo, tomando café, comendo bolachinha, rindo, mexendo no celular. Aí o daqui fala assim, Muricy, por que você entrou hoje com o Souza e não entrou com o Aloysio? Ah, porque o time adversário precisava disso. Aí ele explica toda a tática. Dá 5 minutos, vem o cara que tava lá no fundo, comendo bolacha, mexendo no celular, senta na frente e fala, por que você entrou com o Souza e não com a Aloysio? Aí ele dá porrada mesmo. Tá errado? É que é engraçado. Cara, eu sou professor. Aí você tá dando aula, você tá explicando. O aluno vai lá e faz a pergunta. Você explica. Aí o do fundão tá no celular. Dá 10 minutos, do fundão faz a mesma pergunta. Eu falo assim, presta atenção na aula. Aí o cara, pô, como você é mal educado. Não. Eu tô dando aula aqui. Esse aqui ouviu. Esse aqui fez a mesma pergunta que você. É isso, cara. É isso, tá? Tem que ter muita paciência. Coisa que o Tele não tinha muito. Tanto que o Tele cortou, né? Teve uma época que ele cortou a coletiva. Porque ele falou, cara, os caras fazem as mesmas perguntas, as perguntas óbvias, né? Olha os cortes nos vídeos aí do Muricy. O cara vira e fala assim, São Paulo ganhou, você tá feliz com a vitória? Não. Sou o técnico do time e tô bravo. Vou mandar amanhã o time perder. Porra, cara. Ô Felipe. As perguntas mais... Só sobrava coisa pro Muricy, né? Ah. Você contou desse episódio, levar ele lá.
Minelli mandou ele atrás de Serginho da noite pra... Puta, essa história é sensacional, cara. Essa história é sensacional. Aliás, o seu Minelli é o único técnico tricampeão seguido, né? Não, o Muricy. Não, nem ele o Muricy, desculpa. É o Muricy. Mas o Muricy tem uma vantagem. O Muricy é o único técnico tricampeão com o mesmo time, porque o Minelli foi 2 vezes com o Inter e o São Paulo. Mas do Inter não. Isso, o Muricy. Eu lembro direitinho, era criança, mas eu lembro da decisão contra o Atlético Mineiro. Isso. O São Paulo tinha um time, pelo amor de Deus, Antenor, Tecão, era o Meca. Olha, aí eu fiquei pensando agora, quando você falou o negócio de volante do time do Falcão na época de 80, porque era tudo clássico no meio campo. Será que não faltou um Francisco Jesuíno Avante de camisa 5 da seleção para dar uma porrada bem dada no Paulo Rossi ou no outro, igual que ele fez com o Mário Quinto, que eu lembro até hoje. O Chicão batia. Eu acho que não. A gente não falava um ar. E continuou batendo, mas se bobear, bate até hoje. Eu acho que não, acho que o Chicão. Acho que 82 foi um jogo limpo, cara. Não foi assim um jogo tipo um Brasil e Argentina que os caras deram porrada. Tá? Foi um jogo limpo. Será que o Tele ia conseguir tomar o Chicão? Acho que não. O Chicão como jogador clássico? Quem derrubou o Tele em 73 no São Paulo foi o Pedro Rocha. E o Pedro estava errado, tá? Porque o Tele cobrava do Pedro Rocha, porque assim, o Pedro Rocha ele fazia a jogada, chutava para fora, na trave, o goleiro defendia, o Pedro Rocha virava de costas e voltava pro campo de costas pro goleiro. E o Tele falava para ele, não, você volta de costas pro campo olhando pro goleiro, porque pode acontecer alguma coisa. E aí num jogo, o Pedro Rocha voltou, o goleiro chutou a bola e pegou na cabeça do Pedro Rocha. E aí o Tele começou a falar, tá vendo? Se tivesse de frente, você ia dominar a bola. 2 dias depois o Pedro Rocha estava demitido. O Tele estava demitido, né? Porque o Pedro Rocha é só... Sobre 82, né? Eu não era nascido, não acompanhei a seleção de 82, vive mais no imaginário, né? Sim. É a seleção muito boa que não ganhou. E hoje ou ontem eu estava escutando o podcast Bergamota Mecânica, que é feito por jornalistas da Rádio Gaúcho. Tá bom. E o tema era a Copa de 82, e especialmente o jogo contra a Itália. Aí tem 2 citações que eu achei interessante para trazer. Primeiro, que o Batista poderia jogar nesse jogo contra a Itália, que ele teria sido lesionado, que ele levou uma pancada do Maradona, que o Maradona ainda foi uma pancada errada, que o Maradona queria dar uma pancada no Falcão e se confundiu e deu no Batista. Que bom! E tem outra, que um jornalista gaúcho teria conversado, que na época tinha muito mais acesso ao técnico, trocar uma ideia assim, que disse Tele, não sei o que, sobre o Brasil se classificar com empate, que o Tele tinha dito, essa seleção brasileira não é feita para empatar. Com certeza ele falou. Não ouvi, mas tenho certeza que ele falou. O Tele gostava de um futebol bonito. Por exemplo, isso é uma coisa que o Muricy não pegou, porque o Muricy, se fala futebol bonito, ele fala que quer ver espetáculo, vai no teatro. O Tele não, o Tele queria o futebol à frente. Ele falava isso. O São Paulo pode perder de 5-0, desde que jogue pra frente, jogue bonito, jogue pra cima. Nunca que o Tele entraria o Tele não entraria contra o 15 de Jaú pra empatar. Imagina uma semifinal da Copa do Mundo. É isso. Com vantagem ainda. Com o time que ele tinha na mão. Assim, eu concordo com... Eu acho que o que o cara falou é verdade mesmo. Algum jornalista pode ter ouvido isso, não é? Porque nós 4 aqui, vamos pensar... Você tem um time que tem um meio campo com Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, um ataque com Éder e Serginho Chulapa. Quando que você vai ter uma mentalidade Fábio Carille de empatar o jogo? Nunca. Aquela seleção, o que eu acho assim, que eu não sei se ganharia da Itália se isso tivesse, mas infelizmente o Careca se machucou. E o que falam é que né, que nem o Jamil falou do Chicão e tal. Não tinha o Chicão em 82, mas tinha o Serginho Chulapa, que também não era flor que se cheira, né? O Serginho também... Era uma fera. Era uma fera, né? Tem uma história engraçada do São Paulo, ainda da época do Tele, nessa final de
contra o Galo, que o São Paulo é campeão em 77, que é exatamente essa história que você puxou do Muricy, né? Que a história é basicamente o seguinte, o Reinaldo, que era o craque do Atlético Mineiro, camisa 9, que era um baita de um jogador, ele tinha sido expulso e ele não podia jogar a final. E o Serginho Chulapa também tinha sido expulso e não podia jogar a final. E aí o que o Rubens Minelli fez? O Rubens Minelli chegou no sábado e fez a imprensa acreditar que o São Paulo tinha um efeito suspensivo que o Serginho Chulapa ia jogar. Nossa. E aí no domingo do jogo, no dia do jogo, o São Paulo em Belo Horizonte, as rádios de Belo Horizonte começaram a dar, o Serginho Chulapa vai jogar, o São Paulo conseguiu efeito suspensivo, o Serginho vai jogar. E o Muricy estava machucado, ele teve a contusão com o joelho, né? Aí, e o Muricy e o Serginho eram muito amigos, eles são amigos até hoje. Eles são muito amigos até hoje. O Muricy fala assim, um dos meus melhores amigos é o Serginho Chulapa. E aí o São Paulo ligou pro Muricy e falou, Muricy, acha o Serginho. Pô, em 1977 não existia celular, como é que você vai achar o cara? Aí o Muricy falou que entrou no carro, foi rodar ali na Casa Verde, onde o Serginho morava, e sabia os bares que o Serginho foi. E aí ele achou. Falou, entra aí no carro, tá? Que você vai jogar. Não, vai, o Minelli me ligou. Tá? Aí o Muricy pegou ele, levou ele pra casa, pegou as coisas dele, foi para o aeroporto, alugou um jatinho, fez o São Paulo pagar o jatinho. Eu falei, vocês pagam aí. Vocês pagam aí. São Paulo pagou o jatinho. Os caras foram pro Mineirão. Aí, avisaram. O que aconteceu com a imprensa? 11 horas da manhã, a imprensa toda no aeroporto de Belo Horizonte, o Serginho Chulapa descendo do avião. Não, eu vou jogar. Conseguiram efeito de suspensão, eu vim pra jogar. Desmoralizou o Atlético. O Atlético ficou puto. Peraí, mas por que ele pode, o Reinaldo não pode e tal? E o Serginho foi com a delegação, entrou no campo, botou o vestido. Ele entrou no campo, tem vídeo. Ele entrou no campo com o São Paulo. Aí o São Paulo deixava a porta aberta pra imprensa ver. Isso, pra ver ele se trocando, ele aquecendo, e a imprensa, não, ele vai jogar, pô. O cara tá aqui no vestiário, falta 15 minutos pra começar o jogo, o cara tá aquecendo com o uniforme. Ele entrou em campo. Entrou pelo vestiário e tal, entrou em campo, aquela festa, todo mundo, o Serginho Chulapa no campo. Aí começou a aquecer no campo, na hora de... Não, agora vai começar o jogo. Aí tiraram ele não ficou nem no banco. Aí tiraram ele, botaram ele no camarote. E aí o São Paulo entrou no campo. Só que aí a festa já tinha sido feita, né? E aí depois o Valdir Pérez, que nos pênaltis lá, passa a mão na bunda de um, dá tapa na cabeça do outro, dá risada, fala que vai pegar a irmã do outro. São Paulo... É a malandragem do futebol, cara. Isso é sensacional. Eu fiz uma reunião no começo do ano com o Emerson Sheik. E aí o dono da empresa que eu tava, de aposta esportiva, não sabe quem é o Emerson, né? Não conhece futebol, nem mora no Brasil. Aí ele falou, não, eu quero um cara com a malandragem do futebol, que tem essa malandragem e tal. E tava o Emerson na minha... Tava eu esse cara, né, que era o meu chefe, o Emerson e o empresário do Emerson, que também é um sujeito fantástico. Aí o Emerson começou a rir. Aí eu virei e falei, Aldo, o Aldo era o dono era o CEO da empresa. O CEO da empresa. Eu falei, Aldo, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara na sua frente, ele mordeu o dedo do zagueiro do Boca na final da Libertadores. Cara, o Aldo ele tem 1,92m. Ele é muito branco, ele é careca, mas ele é muito branco. Ele começou a rir. Ele ficou roxo, de tanto, ele não acreditava. E o Emerson na frente dele rindo. Então, essas malandragens do futebol... Você acha que o Emerson não desmontou o time do Boca Juniors naquela final? Do Corinthians? Fazendo isso? Então, essas malandragens do futebol são muito legais, né? De você ver, do cara, sabe, cutucar, o que o Valdir Pérez fez, o que o Lugano, o Chicão, meu pai falou, o Chicão dava... O cara na área lá esperando o escanteio, o Chicão chutando o calcanhar do cara. Dando chutinho. Pô, eu não sei se vocês já jogaram bola, eu jogava, né? Infelizmente o tempo e a barriga não deixam mais.
Mas, cara, isso aí é muito bacana. Você tá no escanteio, você dá cotovelada no cara. O Materazzi não chegando o Zidane? Que o Zidane devolveu. Mas o que o Materazzi fez, qual cara que não fez? Deixa ter uma câmera. Pois é. Sim, deixa ter uma câmera dentro do campo. Aqui hoje não pode, mas porque as câmeras pegam tudo. Mas naquela época, pô, o que o Pelé fazia? Cara, o Pelé deu uma cotovelada no Matossas, que depois o filho dele jogou no São Paulo. Não sei se vocês lembram do Matossas. Lembro. O Pelé deu uma cotovelada no Matossas. O Matossas foi expulso. Olha o nível que o cara conseguiu. O Pelé era tão acima de tudo que o cara dá uma cotovelada no zagueiro e o zagueiro é expulso. Essa é a malandragem no futebol, cara. Isso é muito bacana. O único cara que não bateu era no Dias, né? No Roberto Dias. Foi zagueiro de São Paulo. Tem até um cara que não batia nele, que era leal com ele. Era o único zagueiro que ele respeitava era o Dias. Isso. O meu pai tem repórter jornalista. Então o Peter também. O meu pai tem um cliente que é muito amigo do Pelé. Meu pai é advogado. E aí teve um jantar na casa desse cliente, o Pelé tava. E o Pelé contou uma história de um jogo São Paulo e Santos, uma bola na área, tal, caiu, o Dias se jogou dentro do gol e ficou com o queixo na linha do gol e a bola aqui. E o Pelé veio, cara, estava centímetros de fazer o gol. O Pelé veio assim, a hora que ele viu o Dias, ele parou. Aí devia ser não sei quem era o goleiro de São Paulo, na época, devia ser o Sérgio Valentim, ou talvez já fosse o Valdir. E aí o goleiro de São Paulo se recuperou, pegou a bola. Aí o Pelé falou pro meu pai assim, olha, como era o Dias, eu não fiz isso. Mas se fosse o Jurandir, eu metia uma bola, mas ia entrar bola, dente, porque o Jurandir dava porrada pra caramba nele. E aí ele falou pro meu pai, ele falou, o maior marcador que eu tive foi o Dias, porque o Dias nunca bateu em ninguém. Ele sempre jogou na bola. Ele sempre foi honesto. Entrava duro. Mas nunca desleal, nunca machucou. É que o Dias, infelizmente, assim, você perguntar pro meu pai, o Dias é um dos maiores ídolos do meu pai. E que meu pai fala que foi o maior zagueiro que ele viu com a camisa do São Paulo. O problema foi, o Dias jogou naqueles 13 anos que a gente não ganhou nada. Então ele não é tão lembrado. Porque se o Dias tivesse jogado no São Paulo na década de 70, com Pedro Rocha, com Gerson, com o próprio Muricy, que era um cracaço de bola, São Paulo campeão paulista 70-71, depois 77 campeão brasileiro, o Dias teria sido mais ídolo do São Paulo do que ele realmente foi. Mas quem viu jogar, meu pai falou assim, que era absurdo. É o que meu pai fala, ele falou assim, ó, pra você ter uma ideia, o que era o Dias? O Dias naquela época era o que o Gamarra foi na década de 90. Lembra que o Gamarra, Copa do Mundo sem fazer uma falta, sem tomar... Tal, que era um baita de um zagueiro também. Ele falou, o Dias era o Gamarra da década de 70. Era igualzinho, era baixinho. O Gamarra é um jogador que eu admiro muito, mesmo sendo gremista, para mim é um exemplo de jogador, de zagueiro. E o Dias tem que confessar que eu desconhecia esse jogador. Roberto Dias, dá uma pesquisada. Bigodão, narigudo assim. Bom, o cara foi elogiado pelo Pelé, né? Então. A história do Gamarra é muito interessante. Foram contratar ele, o dirigente da época, o Zac, viu o vídeo, gostei, estava independente, baita zagueiro. Chegou o Gamarra no aeroporto, mais baixo, né? Mas esse não é o zagueiro que eu contratei. Quando o Gamarra entrou para treinar no campo, ele ficou olhando, não, agora sim, agora é o zagueiro que eu contratei, esse é o zagueiro que vai. Então já era o baita de um zagueiro para aquela questão. O Tele vetou ele, pelo tamanho. Cara, o Tele fez assim coisas maravilhosas no São Paulo, como eu falei no começo, o maior técnico do São Paulo. Eu não escrevi um livro à toa, é um grande ídolo. Só que o Tele, ele fez algumas cagadas no São Paulo. É a partir do Diego, né? Lógico. A primeira foi. A segunda foi a do Gamarra. Vou contar a primeira antes. A segunda foi do Gamarra. Pô, tem um zagueiro no Paraguai aí que joga bola pra caramba. O Tele olhou e falou, muito baixinho, não traz não. Aí você fala, pô, o cara que tinha o Ronaldão não quis o Gamarra. E um outro, um jogador, jogava num time, vou ver se vocês adivinham, jogava num time aqui em São Paulo,
craque, evento na Mizuno, seu Calef no evento, esse jogador fala assim, olha, é o seguinte, eu ganho tanto no time e mais tanto por fora dos conselheiros. Só que eu tenho fama de baladeiro. E só tem um cara que vai me colocar no eixo, que é o Tele Santana. Com o São Paulo de 92 isso, tá? Com o São Paulo do jeito que tá voando, eu quero jogar. Por quê? Eu tenho proposta para jogar em time de fora, mas não quero jogar em time de segunda. Eu quero jogar no Barcelona, eu quero jogar no Real Madrid, no Milan. No São Paulo eu vou. Seu Calef, 6 da manhã no CT. Tele, aconteceu isso. O Tele virou para ele e falou assim, não me traga problemas, me traga soluções. Virou as costas e foi embora. Vocês imaginam quem é esse cara? Eu imaginei que fosse o Neto. Mas assim, ó, esse cara, o Neto não engraxa a chuteira dele. Denner. Da portuguesa. Denner. Imagina. Não, eu fico imaginando, infelizmente por causa de dinheiro e tal, mas imagina o São Paulo de 92, lateral esquerdo Roberto Carlos, o ataque Denner e Ronaldo. Com Raí, Miller, Palhinha. Cara, não ia ter graça. Mas se o Roberto Carlos tivesse ido para lateral esquerdo também. Não ia ter graça, cara. São Paulo. E sem esses caras, o São Paulo ganhou tudo. É isso que é o Adriano também, o goleiro reserva, né, que veio a falecer também, se virasse titular, que ia ser o São Paulo, né, uma máquina de... Virou uma máquina de títulos, mas ia ser muito mais acima da média dos anos 90. Cara, o Alexandre, se o Alexandre não tivesse falecido, com certeza o Rogério Ceni não teria sido o que ele foi no São Paulo. Talvez mais tarde, né, porque o Alexandre era um pouco mais velho, talvez o Alexandre pudesse ser vendido ou se machucado e o Rogério entrado, porque, lógico, né, o Rogério é um baita no goleiro, mas ele não teria talvez a carreira que ele teve, porque o Alexandre ia botar o Zete no banco. Queria te fazer uma pergunta mais atual. O Rogério ficou até os tempos áureos dele. O que faltou quando o Denis assumiu? O que faltou pro Denis ali? Talento. Ficou, foi preparado. Talento, cara. O São Paulo quis... o São Paulo quis cumprir a promessa. Eu acho que o São Paulo fez o certo, porque o cara ficou 7 anos como reserva e nunca reclamou. Apesar da ex-mulher dele reclamar pra caramba nas redes sociais, mas ele mesmo nunca reclamou. Não, a ex-mulher do... Não, mão de alface, né? E aí falou, cara, tudo bem, você tem aí 1 ano. Só que assim, é meio que, por exemplo, né, fazer uma comparação assim. Quando o Senna morreu, nós tínhamos o Rubinho. Todo mundo usou o Rubinho e tal. O Rubinho é um baita de um piloto. Eu também brinco pra caramba, tiro o saco. Cara, o cara foi vice-campeão do mundo na Ferrari com o Schumacher. Então pra você substituir um grande ídolo é difícil. O Rogério Ceni não é o meu grande ídolo no São Paulo. Eu respeito demais a história dele no São Paulo. Acho que ali dentro do campo está entre os 3 maiores goleiros do São Paulo. E ele é um ídolo de uma grande geração, né? Então, assim, você substituir o cara... Se ele é ídolo ou não, é outra história. Mas, sem dúvida nenhuma, os números do Rogério são imbatíveis. Então, você substituir esse cara é uma responsabilidade muito grande. Num time que vinha numa fase ruim, porque tinha sido campeão em 2012 da Sul-Americana, que não é um título de tanta expressão. Então você vem em 2013 quase rebaixado se não fosse o seu Muricy. Seríamos rebaixados em 2013 se não fosse o Muricy. Você vem em 2014, que o São Paulo quase é campeão brasileiro, com Kaká, Luiz Fabiano, Ganso jogando pra caramba, o Pato, né, que a gente, se eu não me engano, a gente fica em segundo lugar. 2015, que é o ano que o Rogério decide parar. É uma pressão muito grande. E o Denis não era um bom goleiro. Tanto que ele tá... Acho que ele nem joga mais, mas ele tá numa liga... Ele foi pra um time de segunda divisão, o Denis. Não, ele joga em Portugal. Então, ele foi pro time da segunda divisão de Portugal, depois voltou pro Figueirense. Mas na primeira divisão, que ele tá no Gil Vicente. Então... E é dos craques da rodada. Então, mas também a comparação ali deve ser fraca. Mas ele é ruim, cara. Pô, não dá. Eu fui assistir. O Rogério tava machucado em 2012.
O São Paulo jogou São Paulo e Santos. São Paulo perdeu de 3-1. O Neymar tava no Santos, acabou com o jogo, né? Pra variar. Cara, ele toma um gol que o Neymar chuta a bola, ele põe a bola aqui, a bola bate, cai por cima, sabe? Um erro que, meu... Eu moro na frente da escola do Zete, né? Da escola de goleiro do Zete. Cara, tem uma molecada de 8 anos aqui que não faz o erro que o Denis fez nesse gol. Então era muito fraco. E é difícil substituir o Rogério. Agora o Jandrei, de todos, é o melhor, mas também não é um baita do goleiro. Acho que de todos que vieram da sequência, tudo bem que a comparação é com Sidão, com Denis, com Volpe, qual mais que era o outro lá que veio do Atlético? Marcelo não é... Não. Jean? Um cara de 2 nomes. Renan Ribeiro. O melhor de todos era o Jean que veio da Bahia, mas é um safado que bate em mulher, não tem que vestir a camisa do São Paulo, o cara que faz isso. Eu falo que esse Cleiton do Bragantino, o cara é ruim de bola, mas péssimo, horrível. Os caras aqui da BDB me crucificam, cara. Mas tem uma galera, eu chamo essa galera de Abestados FC, que é o fã-clube do Reinaldo. Você fala mal do Reinaldo nas redes sociais, é pra você pedir pra apanhar. É impressionante. Eu lembro do São Paulo, do Cilinho, Silas, Miller, Peter, Careca, Sidney. Menudos. Lembro do Terto, Serginho Chulapa, Piau, Pedro Rocha, Paraná. Zé Carlos Ferrão, isso eu lembro tudo. Gilberto Sorriso, Paraná. Eu lembro França no São Paulo, cara. França e Reinaldo. No São Paulo ia ser o maior artilheiro do São Paulo. O cara sabia se posicionar dentro da área, sabia fazer gol. Sabe por que ele não foi? No São Paulo, né? Sabe por que o França não foi o maior artilheiro de São Paulo? Não. Medo de avião. Rica Perrone contou isso. Mas aí que tá. Mas no Japão ele foi uma vez, né? Só que no Japão, quando você vai jogar, você vai de trem. Ele tinha medo de avião. Porque o França, quando ele tava quase acabando a carreira, isso o Rica Perrone contou. Ele falou, pode ligar pro França. O Rica falou, eu sou muito amigo do França. E o Rica Perrone, né, o jornalista, ele é São Paulino declarado, não tem medo nenhum de falar. Aí ele falou que ligou pro França e falou, França, bicho, falta 40 gols pra você ser o maior artilheiro de São Paulo. 2 aninhos. Você mete 20 gols brincando aqui no Brasil, por ano. Brincando, pé nas costas. 2 aninhos. Puta, não vou, tal. Falei, você tá brincando que você não vem por medo de avião. Não é isso. Desenrolou, mas o Rica falou, ele não veio por causa de avião. Porque lá no Japão é tudo de trem. Então, ele vai jogar. E aqui, né, você tá em São Paulo, um dia você joga no Rio, volta pra São Paulo, outro dia você vai pra Fortaleza, volta pra São Paulo, outro dia você vai pra Porto Alegre, volta pra São Paulo. É muito avião, né? Aí ele não quis vir. Uma pena, porque ele é um cara que merecia ser o maior artilheiro de São Paulo. E era um cara que você não dava nada pra ele, né? Veio, conquistou seu espaço. Cracaço. Aquele igual que ele pega de costa quando o Corinthians vira e coloca a bola no canto do Ronaldo. É um dos gols mais lindos, né? Esse jogava muita bola. É isso, cara, o São Paulo teve muito jogador bom, assim. Eu sempre brinco com a galera, fala, é praticamente impossível você montar um time. Você fala os 11 maiores jogadores do São Paulo, não cometer injustiça. Você vai colocar uns 2 ou 3 lá que são seus grandes ídolos. Mas, cara, aí você faz lá, o ataque Miller e Careca. Pô, puta ataque, mas e o Leônidas? Quem é seu técnico preferido? Tele Santana. Aí você pergunta assim, tirando a seleção de 70, qual a seleção que você lembra? De 82. Sabe que eu já fiz algumas enquetes, até por tá mais fresco na memória. O Muricy ainda, quando você faz enquete técnico preferido, o Muricy é. E assim, faz sentido, porque realmente os números do Tele são maiores. Mas não existe cara no futebol atual mais identificado com o São Paulo do que o Rogério Ceni e o Muricy. Não tem. O Muricy, a identificação dele, o carinho que a torcida tem com ele é absurdo. Eu já fui em eventos em que o Muricy estava presente. Não dá, cara. Não dá. Assim, ele não... A gente foi num evento uma vez que ele chegou uma hora, ele deu até meio um grito, ele falou, pelo amor de Deus, eu preciso fazer xixi. Deixa eu ir no banheiro. Porque ele tava na porta do banheiro e ninguém deixava ele entrar no banheiro. Porque todo mundo queria tirar foto e autógrafo. E foi um evento que o livro do Tele tava lá sendo vendido. Aí eu tava na mesa, assim, ele sentou do meu lado e falou, vai, né, não vou falar aqui que não dá 10 horas.
Mas ele mandou eu pro inferno. Falou, pô, você pega essa porra, esse livro, aí eu tenho que ficar assinando pra tu nem fazer xixi, eu consigo fazer. Ele é sensacional. Puta que cara. Felipe, logo quando o Tele chegou numa certa época no Morumbi, mano, lá no CT, mandou construir uma quadra de tênis pra ele. Pra jogar tênis com o Rogério Ceni. Ele gostava, o Rogério... Quando o Rogério Ceni chegar. E o Rogério falou, vai falar não. Ele fala isso em entrevista. Vai falar não, Tele. Falaram... Hein, galera? A gente vai chegando 1h30. O Rafael, falaram que ele colocava um balde lá no ângulo. Sim. Os caras tinham que acertar a bola dentro do balde, senão não saía do campo. Pra bater falta. Não, o Tele... A gente... o Denilson, como é que... A história tá... Como é que o Denilson... Só contar essa rapidinho. Como é que o Denilson subiu? O Tele tava descendo pro vestiário e ouviu um barulho de bola caindo no lixo. Aí ele foi ver. Ele chegou assim pertinho, na hora que ele olhou assim de longe, tava o Denilson com o roupeiro. O Denilson tinha 16 anos. Com o roupeiro, e aí o Denilson pôs a bola no chão e ficava chutando e acertando dentro do coisa. Aí o Tele foi chamar ele, foi conversar e tal, e deu a história. Mas o que chamou a atenção do Tele do Denilson foi ele acertar todas as bolas dentro do lixo. Ele estreou contra o Grêmio, com 16 anos no Olímpico. E ele conta, né? A gente vem chegando agora mais 1h30, que tem compromisso agora logo depois, né? Tenho. Agradecer. O pessoal tá online, né? Que eles sabem que eu vou atrasar um pouquinho. Eu queria agradecer o Felipe e a galera do Instagram dele, que estão aí. Se depois quiserem dar um like, compartilhar, vem aqui no canal da BD Esporte se inscrever, que a gente tem live quase todos os dias. E o podcast na Marca do Pênalti está aqui, tem os outros episódios também. Legal. Muito obrigado a galera do Instagram aí. Queria, se o Fábio tem alguma menção para deixar, o Jamil e também o Felipe, para deixar para falar também. Bom, Rafael, eu, por minha parte, venho te agradecer por mais uma jornada do nosso podcast na Marca do Pênalti e agradecer a presença do Felipe e do Jamil conosco nesse episódio. Valeu mesmo. Até a próxima. Eu só tenho que agradecer o convite, Rafa. E eu já aprendi um pouco mais que é a Tele Santana. De ranzinza a gênio. Gênio. Eu também. Gênio, sem dúvida. Ah, cara, eu queria agradecer o convite. Não sei se tem alguma coisa a falar. Pode falar, Felipe. Nosso humilde podcast. Não, humilde nada, pô. Obrigado aí pelo convite. Foi uma honra aí bater papo, aprender também com vocês. Infelizmente o livro do Tele não tem mais. A gente, né, esgotou todas as edições e tem ideias para 2023 lançar um. Eu que estou sem tempo para sentar fazer isso, porque realmente a vida, graças a Deus, não tenho o que reclamar, mas graças a Deus a vida está bem corrida, né? Tanto que 8h30 da noite eu vou fazer uma reunião agora. E aí queria agradecer muito vocês e falar que quando vocês quiserem aí pra gente falar de Tele, é só mandar o WhatsApp aí, a gente marca com o maior prazer. Tem muita história. Não, eu só quero dizer, a parte 2 vai ter, vamos fazer a parte 2, porque com o Jamil aqui tem sempre história a mais que a gente falta trazer o Danilo Emanuel, que é São Paulino também, pra cá. E se tu quiser lançar algum projeto, alguma coisa na área do futebol, a gente tá posto aqui, é só mandar um WhatsApp pra mim, que a gente marca algum dia, que foi muito prazeroso, muito obrigado. Galera do Instagram, se puder, se inscreve, compartilha, deixa o like, tá? Felipe, muito obrigado, boa sorte na tua carreira. Sorte certa. Vocês também. Competência tu já tem de sobra, meu caro. A live que fez lá nos bolados foi show de bola. Eu não li o teu livro, mas espero ler. E tudo que eu pesquisei sobre ti, olha, sensacional. Muito obrigado, cara. Obrigado a vocês, cara. Obrigadão aí, vamos falando. Isso aí. Galera, a gente fica mais um episódio. A gente também tem a parceria do meu manto sagrado. Quem quiser comprar a camiseta de São Paulo e outros times e NBA e NFL, vai lá no meu manto sagrado, importados, que o cara vai te servir até um cafezinho pelo WhatsApp, pelo Instagram lá. Olha com o Vinícius. Muito obrigado a Fábio, meu parceiraço. Jamil, meu parceiro de mochilagem dos campeonatos alternativos durante a tarde. E aqui a gente teve Felipe Moraes, fera, sabe tudo sobre o Tele e tudo e um pouco mais sobre São Paulo. Ficou mais um podcast na Marca do Pênalti. Muito obrigado, fui! Tchau, tchau! Como diz o Rafael, tchau, tchau! Não, quem fala é tu. Tchau, pessoal. Obrigado.
Valeu. Isso aí, pessoal do Instagram. Foi mais uma live aí falando do Tele. Um assunto que eu gosto pouco de falar. Vai ficar gravado aí. Vou baixar no meu canal do YouTube também. Obrigado aí a presença de todos. Tchau, tchau.